Essa noite nós vamos fazer um pequeno debate a respeito de Emmanuel. E aí, a primeira pergunta que nos viria é: por que falar de Emmanuel? Eu particularmente gosto de temas mais abstratos. Quando os temas são muito concretos, eu tenho dificuldade, confesso a vocês. Mas aí a gente para pensar um pouquinho, né? Por que o tema Emmanuel é um tema tão relevante? E é curioso porque já tem algum tempo que eu não faço palestra, e então mergulhei. Aliás, quem mergulhou foi a Rob, e me passou a cola, né, na palestra. Eu falei: Roberinha, faz a palestra aí que eu entrego o produto. E ela preparou. Mas eu, inevitavelmente, eu sempre reflito em tudo aquilo que eu procuro trazer e compartilhar com vocês, né? E aí, refletindo sobre o tema Emmanuel, na verdade, o tema Emmanuel, ele não pode estar desvinculado do tema Francisco Cândido Xavier, tá? Na verdade, são, para nós espíritas, essa amizade, essa ligação Chico-Emmanuel, ela tem um caráter sublime. É como se tivesse um suave perfume a nos envolver e não sabemos de onde. E por que eu digo isso? Porque nós espíritas sabemos que Deus se revelou a nós inicialmente através de Moisés, depois através de Jesus e finalmente através da doutrina espírita. E a doutrina espírita, então, trouxe uma luz nova para o nosso entendimento do significado da vida. E por que é importante estarmos aqui para discutir e debater e refletir no significado da vida? Por quê? Não seria muito mais fácil, muito mais simples nós continuarmos como as grandes massas continuam, mantendo-nos na ignorância e vivendo um dia após o outro, e deixa rolar, deixa a vida me levar, não é isso? Deixa a vida me levar. Não é mais fácil? Não é? Mas acontece o seguinte, que na sabedoria de Deus, nós todos estamos inseridos na lei do progresso. E existem ações que o Criador do universo nos colocou no seu projeto de criação. São ações que inevitavelmente nos empurram, nos impulsionam ao crescimento. Progredir, evoluir não é uma opção, como muitos de nós achamos ou achávamos que seja, ou que fosse. O progresso é um impositivo. Entendemos que o progresso é um impositivo? Não necessariamente, mas entendemos na maioria. Porque se nós não entendemos isso, nós vamos continuar patinando nesse aprendizado da doutrina. Mas se a gente entende, se a gente compreende que o progresso ele é um impositivo, é uma lei natural, nós nos abrimos ao processo. Nós nos entregamos prazenteiramente a essa vivência evolutiva. A doutrina espírita nos mostra que há uma metodologia evolutiva à nossa disposição. O que é metodologia? Metodologia é o conhecimento estruturado e organizado de maneira que as pessoas possam se utilizar de tudo aquilo que os outros desenvolveram antes de si. E essa metodologia veio para nós na forma da doutrina dos espíritos. Então lançou-se um grande holofote nas trevas
da nossa ignorância acumulada durante séculos através da doutrina dos espíritos, que são as obras básicas que nós temos nessa casa e que é uma das propostas dos centros espíritas, das casas espíritas, oferecer aos seus frequentadores o conhecimento básico. E esse conhecimento básico está na codificação. É o chamado Pentateuco espírita. E o espírita, então, deveria, a seu próprio benefício, buscar beber dessa fonte de conhecimento libertador. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente entende que é preciso, de nossa parte, uma ação proativa na busca desse conhecimento, senão esse conhecimento ele é como um verniz. Entende? Você pode se invernizar, as pessoas se invernizam nos relacionamentos sociais e passam, porque achávamos, porque durante séculos foi assim, achávamos que o aparentar pureza e bondade era o suficiente para enganar aos outros, a nós mesmos e a divindade. Vivemos assim durante séculos. Ainda hoje é uma sociedade de muita aparência. E é por isso que era o tema de abertura da Carlinha. A verdadeira religião e a doutrina dos espíritos além de ciência e filosofia, não busca o proselitismo. Por que não somos aqui um templo com 20 mil pessoas juntas? A doutrina espírita não se propõe a fazer proselitismo, ou seja, a doutrina espírita busca trabalhar o espírito imortal, a alma na sua essência mais pura. O trabalho é o trabalho dos milênios. Deus não tem pressa. Jesus não tem pressa. Jesus quer que nós nos transformemos em espírito e verdade, e não na aparência. Não são as grandes quantidades e as grandes multidões, mas são sim os indivíduos dessas multidões que, uma vez transformados, transformarão o orbe. Mas, na verdade, é um trabalho que corre portas adentro de nosso coração. Voltando ao tema principal. Por que Emmanuel e Chico? Vocês conseguem imaginar, todos vocês que já tiveram alguma vivência acadêmica, conseguem imaginar alguém, uma criança, parcamente ou sem qualquer alfabetização, entrando numa faculdade para assistir uma aula, seja na área de qualquer área do conhecimento humano, seja na área da engenharia, da física, da matemática, seja na área das ciências biomédicas. Imagine uma criança chegando parcamente ou pré-alfabetizada, entrando numa sala e assistindo uma aula. O que essa criança vai entender daquilo que está ali sendo proferido? Alguma coisa? Vai achar, aí são sutilezas importantes, mas possivelmente, se não for uma criança, se fosse um adulto também com limitada educação básica, o que essa pessoa que adentrasse um templo do conhecimento e fosse receber aulas de conhecimento superior, o que essa pessoa ia compreender? Praticamente nada. Mais ainda, aí é um pouco mais sério. Possivelmente essa pessoa, diante desses doutos todos, de tanto conhecimento, de tanta cultura, diante de tanta metodologia estruturada, que lhe é lançada ao rosto sem que ele tivesse um prévio preparo, o que essa criatura poderia dizer com naturalidade? É tudo um bando de maluco. Isso tudo não faz sentido nenhum para mim. Isso é ilógico, isso é irracional. Isso para mim é incompreensível. Portanto,
eu nego. Não é isso? As pessoas chegariam e falariam, mas isso é de uma impropriedade a toda prova, não me serve nada disso. O que eu estou fazendo aqui? É um bando de lunáticos. Porque a pessoa não teve a filigrana do conhecimento básico que pudesse sustentar a compreensão daquilo que estava acontecendo ali. Isso acontece conosco todo dia, no âmbito do conhecimento. Quantos de nós, por desconhecermos as coisas, negamos essas coisas? Não sabia, não tenho a menor ideia. E assim tem sido na história da humanidade a evolução do conhecimento e da sabedoria. Tudo tem uma sequência, tudo tem uma lógica, uma razão de ser. Você não pode dar um passo mais largo do que as pernas. É preciso, então, que o conhecimento venha de forma construtiva. É preciso que haja a base para que em cima da base se construa a obra da nossa redenção. Faz sentido para vocês que a gente precisa ter uma base? Em cima dessa base nós vamos construir a nossa felicidade. E se a base for sediça, se a base for frágil, nós estamos construindo o quê? Alguma coisa que vai ruir. Por isso que é muito importante a base. Por isso que é muito importante o trabalho que se faz na casa espírita de mostrar e de oferecer aos seus frequentadores a base da doutrina, que é a codificação. E em cima dessa base, então, poderemos construir toda a nossa experiência, toda a nossa vivência de religiosidade, de conhecimento dos fenômenos da reencarnação e da filosofia que decorre de tudo isso. Novamente, parece que eu estou fugindo do assunto que é Emmanuel, né? Ele está de olho em mim aqui. Tá. Mas isso tudo está sendo dito porque uma vez que foi trazido para nós, através da codificação espírita, a base para a nossa evolução, então nós tivemos mais tarde Chico Xavier trazendo um mundo de coisas belíssimas, de conhecimento superior, todo ele calcado na doutrina espírita. E aí vem então o papel de Emmanuel, que o próprio diz para Chico. Então, Emmanuel, para quem não sabe, era o mentor de Chico Francisco Cândido Xavier. Escreveu com Chico mais de 110 livros, mas soube ser sutil, falou, Chico, são 30. Aí Chico escreveu os 30. Pronto, acabou, né, Emmanuel? Não, são mais 30. Aí ele escreveu mais 30. Acabou, né, Emmanuel? Não, tem mais 30. E assim foi por diante até que o Chico desencarnou e estava com a obra terminada, né? Mas então, esse trabalho todo da doutrina espírita, que gerou a base, em cima da qual Emmanuel diz para Chico, olha, Chico, se algum dia eu lhe disser alguma coisa, eu lhe disser alguma coisa que contradiga Jesus ou Kardec, você fica com Jesus ou Kardec. Tá? Palavras de Chico, de Emmanuel para Chico. Para vocês entenderem como é importante nós termos uma certa reverência no sentido do respeito pela codificação básica e entendermos que a codificação básica ela não é um conjunto de perguntas e respostas que Allan Kardec resolveu aleatoriamente juntar e trazer para nós, porque há muita gente boa que acredita, nossa, essa pergunta aqui é legal, mas essa daqui eu não gostei muito não concordo com Kardec. Vocês já ouviram isso? Eu já vi, muita gente boa achar que... E, gente, olha só, a doutrina espírita é a terceira revelação. Então, o que está ali, exarado, grafado, é para toda a posteridade. Vai daqui, de Kardec, para toda a posteridade.
Entende? O livro dos Espíritos é esse livro dos Espíritos que você conhece. E assim vai permanecer. Isso a gente não fala isso no sentido de tentar estabelecer uma ortodoxia espírita. Não se trata disso. Trata-se de reconhecer o verdadeiro caráter divino da doutrina dos espíritos. Que muitas vezes o espírita se esquece disso. A doutrina espírita, a sua revelação no seu Pentateuco tem um caráter divino, de terceira revelação. Você não vê ninguém dizendo assim, eu não concordo muito com essa passagem de Jesus aqui, não. Acho que Jesus estava bem fora. Você nunca viu ninguém falar isso, viu? Né? Pois é, então é mais ou menos nessa linha que a gente vai compreendendo a importância da doutrina dos Espíritos. Emmanuel então vem em cima dessa base e traz todo uma nova onda, digamos assim, de conhecimento a nos iluminar a compreensão básica. O que eu quero dizer com isso? É que Emmanuel esmiuça aquilo que já tínhamos na base do conhecimento espírita e nos lança como se nós tivéssemos saído de uma aula de teoria e entrássemos num laboratório de experimentação. Alguém já teve esse tipo de experiência na sua formação? Você, às vezes, isso vale para tudo, às vezes coisas mais básicas, até criança. Você aprende, digamos assim, a jogar um joguinho. Você lê as instruções e depois você vai lá e pega o joguinho e joga, não é isso? Ou se você estudou alguma ciência que precisava de aplicação prática, você estuda a teoria e depois você vai lá e se movimenta com os recursos tecnológicos e tal, e vê como é que isso acontece na prática. Eu vejo muito, no caso dos romances, principalmente dos romances espíritas e particularmente nos romances psicografados pelo Chico, trazidos por Emmanuel através das mãos do Chico, eu vejo muito isso, em que nós havíamos compreendido uma série de questões doutrinárias pelo conhecimento das obras básicas, e depois Emmanuel nos traz obras, na minha opinião, imortais, belíssimos. Quais são os livros, os romances espíritas? Eu trouxe particularmente 2 aqui, e eu vou ler só um trechinho de uma abertura que ele faz, para a gente entender um pouquinho a respeito de quem é Emmanuel. O livro se chama Ave Cristo. Alguém já teve a oportunidade de ler Ave Cristo? Muito bem. Vocês sabem que Ave Cristo faz uma referência direta à expressão Ave César, né? Aqueles que iam para o circo a serem... O que você viu? Obrigado. Pensei que foi Emmanuel que mexeu na mão para você. Muito bem. Então, peraí. Já que você botou aí, então... Evangelho... Romance histórico, é isso aí. Nós estamos falando daqueles romances históricos ali. Tem Ave Cristo, 50 anos depois, há 2000 anos, Paulo Estevão e Renúncia. Para quem me conhece, eu sou fã de carteirinha de Paulo Estevão. Tá? Mas eu gosto de todos eles. Tá certo? 2000 anos. Lindos, todos eles. Eu vou ler para vocês, e é muito rápido, a introdução do livro Ave Cristo, tá? Do próprio Emmanuel. Diz Emmanuel: hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica.
Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. Eu vou repetir. A ideia divina requisita braços humanos. Na casa espírita, os trabalhadores são todos voluntários. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, conluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além. Quebram-se as fronteiras do além. A mediunidade, a comunicação entre os espíritos e nós, para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem consoladoras e convincentes, proclamando, olha que coisa linda, meus irmãos, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Isso é Emmanuel, meus irmãos. Não terminou, não. Alinhando, pois, as reminiscências deste livro, não nos propomos a romancear, fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros de nossa fé. Que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores, pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo
e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação, em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. Não precisava falar mais nada, né, sobre Emmanuel. Isso é Emmanuel. Isso é Emmanuel. Isso é só a abertura desse livro. Eu tenho que falar para vocês que são mais de 115 obras. Essa é uma das que mais lindas que tem. Por quê? Porque aqui tem uma certa autobiografia. Emmanuel, em Ave Cristo não, há 2000 anos atrás, tem uma autobiografia de Emmanuel ali. Emmanuel, nesse livro, há 2000 anos, ele é o senador Públio Lentulus. Quem já leu há 2000 anos? Pouca gente, hein? Pouca gente. Obra-prima. Obra-prima. É um livro que nos seduz pela sua beleza estética, pela sua poesia, pela sua riqueza histórica, pela sua beleza religiosa e pela enormidade das lições que estão ali exaradas. Nesse livro, que tem um caráter autobiográfico, há 2000 anos, e é claro que a gente não tem condição de falar de todas as obras, a gente está pensando alguns temas relativos a Emmanuel, para que a gente possa ter esse despertamento de buscar beber na fonte, ou seja, ler os livros desse autor. Nesse livro, então, Emmanuel, como espírito imortal, já tendo uma certa base filosófica de conhecimento, de uma certa integridade na sua conduta, mas seduzido pelo poder, ele era um senador romano. Nesse livro ele se deixa embair pelo orgulho e perde, segundo palavras dele próprio, uma oportunidade única para o espírito imortal. Porque Emmanuel, nessa narrativa, nessa história, ele chegou a ser contemporâneo de Jesus. E ele esteve envolvido na trama do Calvário. E eu não vou contar a história para vocês. Vocês podem chegar a esse livro e vocês vão ficar encantados com a história. Porque ele teve um encontro pessoal com Cristo, e ali, tanto ele como nós, por isso que é importante, os romances têm essa importância tão grande, por justamente contextualizar, isto é, colocar em um contexto muito mais racionalizável para nós, contextualizar as lições do cristianismo. E ele então esteve ali diante de uma oportunidade, e o Cristo diz para ele que ele estava no momento de decisão, sabe? Uma decisão, você decide, é você. Então ele tinha a oportunidade de se tornar um servo do mundo ou um servo de Jesus. Ele esteve ali ante esse dilema, e ele, palavras próprias, optou, como talvez fosse um grande número de nós, optou por ser um servo do mundo. Ele não conseguia imaginar aquele poder, porque eles, depois do encontro que ele teve com Jesus, isso eu vou dizer só para dar o sabor para vocês, ele saiu a refletir, e aquilo ficou na cabeça dele. E aí, quando ele saiu e viu
os palácios todos lá de Roma, aquele poderio todo, e ele como um senador, no topo ali na cúpula do comando, por que não dizer do planeta? Roma era o planeta, né? Todos os caminhos levam a Roma. Ele ali naquele fausto todo, naquela sedução enorme, ele falou, não, que isso? Eu sou um senador romano, pelo amor de Deus. O sujeito é um marceneiro lá, um carpinteiro lá, não sei da onde. Eu não vou aqui. Vou ficar aqui, né? E se deu mal, né? Mas ele seguiu, então, esse caminho do maior sofrimento, e a história, então, ilustra muito bem os meandros dessa decisão, os detalhes dessa decisão, e que, de certa forma, pelo seu equívoco e pelos sofrimentos advindos dessa decisão equivocada, catapultou ele mais tarde a se tornar esse grande benfeitor da humanidade, que é Emmanuel. E nessa mesma obra tem um detalhe muito importante que eu também gostaria de despertar em vocês o interesse de ler esse livro, Há 2000 anos. Aliás, vou querer que vocês leiam todos, né? Mas enfim, Há 2000 anos e Paulo Estevam. Mas todos eles são maravilhosos. Mas tem um detalhe que eu acho que muitos de nós, aliás, a maioria de nós, é uma armadilha do nosso cotidiano. E esse livro ele mostra muito bem uma situação de Públio Lentulus, que poderia ser uma situação de todos nós, eu não vou dizer qual é, vocês vão precisar ir lá e beber na fonte, em que ele se vê também numa tomada de decisão muito relativamente simples. Não vamos esquecer que ele era um homem poderoso, tá certo? Ele tinha todo um arsenal de recursos que o envolvia, e ele, em tese, deveria zelar pela sua autoridade enquanto senador romano, e fazendo então com que a população o respeitasse. E fazendo uso de suas prerrogativas, sem exorbitar das suas prerrogativas, ele tomou uma decisão na vida, mas muito simples, que envolvia uma criaturinha que cruzou o seu caminho. Essa criatura cruzou o seu caminho como muitas cruzam o nosso caminho, e muitas vezes nós, desatentos, invigilantes, poderíamos ter feito e fazer com criaturas que cruzam o nosso caminho o mesmo que o senador Públio Lentulus fez, de consequências nefastas para toda uma existência. Uma atitudezinha simples. Aliás, cá para nós, ele teve essa atitude e, ato contínuo, procurou retificar, só que não conseguiu surtir o efeito. Tem gente olhando para mim assim, o que será? O que aconteceu? Seríssimo. E muitos de nós, vou dizer, gente, muitos de nós agimos dessa mesma forma, às vezes desavisadamente, e geramos uma série de eventos, sabe aquele efeito dominó? Assim, a analogia é mais ou menos essa. Ele, sem querer, querendo, né? Tipo Chapolin, né? Sem querer, querendo, né? Não sei se Chapolin é Chaves. Vocês sabem quem é Chaves? Vocês não sabem. Tá faltando cultura aqui nessa sala. Sem querer, querendo, ele esbarra num dominózinho. Esbarrou num dominózinho. Aquele dominó dispara uma cadeia de eventos que gera toda uma retórica, que todo o livro é permeado por isso, com consequências gravíssimas. Eu ouso dizer que as consequências desse pequeno ato têm reverberações históricas. Eu pulo do nível puramente pessoal
por um caráter histórico. Tá bom? Leiam o livro, tá? Leiam Emmanuel. Bom, como a Patrícia sabe, eu não poderia deixar de falar do livro Paulo e Estevão, né? São várias e várias obras fantásticas que vieram para nós através das mãos de Chico Xavier, por inspiração de Emmanuel. A doutrina espírita se consolidou no Brasil, em grande parte, por que não dizer, pelos esforços, pelo trabalho de Francisco Cândido Xavier e por toda essa riqueza maravilhosa advinda do espírito Emmanuel. Todos esses livros que ele ajudou Chico a escrever. A doutrina espírita, então, se consolidou no Brasil. Isso é a minha opinião. Há quem discuta certos detalhes de doutrina espírita, de Chico, que para mim são completamente irrelevantes. Tá? Para nós, o que importa é a nossa auto-evangelização. E parece que existe uma narrativa aí que diz que, em determinada circunstância, o Chico teria buscado uma vivência mais na experiência da cura durante um período de tempo, da cura mediúnica e dos fenômenos de materialização. E Emmanuel teria, veja bem, olha a aplicação do verbo, né? Então, Emmanuel teria chegado para Chico e dito assim, e aí a gente pode perguntar ali ao nosso amigo Marcelinho, que pode confirmar ou não. Emmanuel teria chegado para Chico e falado assim: Chico, vamos parar com esse trabalho. Marcelo está concordando, então é vero. Chico, nós vamos parar com esse trabalho. Mas, poxa, é um trabalho de cura, mas como é que é isso? Nós precisamos curar as almas e não os corpos. Os livros são libertadores. A importância do estudo, gente. O espírita, para verdadeiramente se considerar espírita, ele precisa criar o hábito do estudo, da leitura. Vamos botar assim, estudo parece um negócio um pouco desagradável, mas cria o hábito da leitura, porque a leitura traz para nós um momento de suavização do nosso espírito. É um momento de desconexão do cotidiano e muitas vezes do equívoco, muitas vezes dessa situação. Lembra do dominó? Vocês vão se lembrar sempre do dominó que ele esbarrou? O que é o dominó que ele se esbarrou? Claro, vocês não sabem, vocês têm que ler o livro para poder saber, para não saber responder. Esse dominó que Públio Lentulus esbarrou e que teve consequências nefastas para a vida dele, da família dele, e por que não dizer quase consequências históricas, esse esbarrão, quando nós nos preparamos, quando nós adquirimos o conhecimento, quando nós nos habilitamos a vigiar, porque na passagem verdadeira o pessoal costuma dizer orai e vigiai, não é isso? Na verdade, a passagem verdadeira está em olhai, orai e vigiai. Tem um olhai antes aí que a gente esqueceu. E o olhai é justamente essa capacidade de discernimento para que o orar e o vigiar tenham um significado. Porque se você não tem o discernimento de distinguir uma coisa da outra, o seu vigiar e orar, ele fica muito mais solto, muito mais aleatório. Mas a partir do momento em que você adquire o conhecimento específico e você então se torna muito mais capaz de um diagnóstico circunstancial das coisas que estão acontecendo contigo. E aí você diz assim, opa,
esse dominó, eu não posso esbarrar nele, porque as consequências vão ser nefastas, vão ser muito dolorosas. Ou seja, uma pessoa que cruzou o seu caminho e que você foi lá e pisou no pé dessa pessoa inadvertidamente, mas você pode dizer assim, mas poxa vida, foi só um pisãozinho no pé. Poxa, não é? Mas era o pé da outra pessoa, não era o seu. E quem sabe se aquele pé já não tinha uma fratura? E quem sabe se naquele pé que você pisou não gerou infecção e que aconteceu isso e que depois disso ele chegou em casa e a mulher se separou dele e depois a mãe então o deserdou e aquele pisão no pé tem consequências que você não sabe. Então por que pisar no pé? Mas para isso é preciso que a gente tenha esse discernimento. E esse discernimento está no olhai. Olhai, orai e vigiai. E esse olhar, ele é educável. Nós estamos nos educando. E a partir do momento que nós nos educamos, nós nos tornamos mais capazes. Nós nos tornamos mais produtivos. Nós nos tornamos mais protegidos. Vou fazer uma brincadeira. É como se você estivesse andando todo dia na rua com um advogado do seu lado, assim, sabe? A tiracolo. E tudo que você fosse fazer, você fazia, cara, e aí, posso? E aí, legal? Bom? Já pensou? Né? O cara, não, cuidado, isso aí crenca, isso aí é frio, não se mete nisso. Mas no frigir dos ovos, né? Nós temos, é verdade, nós temos o nosso mentor ao nosso lado, né? Nós temos ele o tempo todo a tentar nos intuir o tempo todo. Às vezes nós não ouvimos, às vezes nós estamos desatentos, né? Bem, um outro aspecto interessante das obras de Emmanuel, e particularmente nesse caso falando de Paulo e Estevão, eu vou dizer para vocês, é o que eu chamo a edificação do possível. É você ler Paulo e Estevão, é uma experiência de vida. Paulo e Estevão, ele pode ser um divisor de águas, tá? Na vida de vocês, ou na vida das pessoas que forem tocadas por esse livro. Esse livro pode ser um divisor de águas. Você pode dizer assim, bom, eu conheci Ivan até ele ler Paulo e Estevão. Depois ele entende? Você pode separar antes de Paulo e Estevão e depois, né? Por que eu digo que ele é a edificação do possível? Quando nós lemos esse livro Paulo e Estevão, nós olhamos para a trajetória de Saulo, né, na primeira parte do livro, nós olhamos para a trajetória de Saulo e nós desenvolvemos uma aversão profunda, um quase ódio por Saulo. Você passa a abominar aquela criatura chamada Saulo de Tarso. Você o abomina. As maldades que Saulo faz na primeira parte do livro, e que não estão, se vocês forem buscar a leitura dos textos tradicionais, você não consegue ver essas coisas todas, você tem ideia. Mas o livro Paulo e Estevão, isso aqui é o livro Paulo e Estevão. E cada passagem, cada página é uma emoção. Cada página é de uma beleza ímpar, cada página. E do mesmo jeito que você aprende a não suportar Saulo na primeira parte do livro, você se apaixona irremissivelmente por Paulo na segunda parte do livro. E por que isso é tão importante?
É tão importante porque é o depoimento de nós mesmos. Por que Jesus nunca fez nada por acaso? Jesus não entrou naquela barca para pegar a tempestade por acaso. Jesus não se deu em holocausto para morrer na cruz por acaso. Tudo tinha uma razão de ser. E Jesus não apareceu para Saulo na estrada de Damasco por acaso. Tinha uma razão de ser. Saulo era o primeiro perseguidor dos cristãos. O primeiro algoz dos cristãos. E um dos mais empedernidos. Mal. Saulo foi mal. Ele foi mal com os seus companheiros, ele foi mal com os primeiros cristãos, ele foi mal com Abigail. Quem é que já leu? Quem é que se lembra de Abigail? Alguém se lembra de Abigail aqui? Já pensou você ter um namorado igual Saulo? Já pensou? Naquela cena famosa, eu vou deixar vocês curiosos também. Naquela cena famosa em que ele encontra a sua amada numa situação tão dramática e olha nos olhinhos dela e fala aquelas palavras que vocês vão precisar ler no livro. Daí você vai então e tem um encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. Esses somos todos nós. Aliás, eu acho que não vai dar tempo, eu ia ler. Na abertura do livro, ele chama-se Breve Notícia. Essa breve notícia, Marcelo, aquilo ali valeria uma tese de doutorado. Só essa breve notícia, são 5 páginas do livro Paulo e Estevão. É no iniciozinho do livro. Só essa breve notícia já vale por uma tese de doutorado para 50 anos. Só a abertura do livro. Porque é justamente ali que Emmanuel fala do porquê e qual é a importância de Jesus ter escolhido Saulo nesse trabalho de exemplificação e de vivência daquilo que é possível. Ou seja, qual é a mensagem, gente? Nós podemos nos transformar. Jesus é o catalisador divino. Ele vem, lança o convite, aparece na nossa vida, pode ser que um encontro desse, ou a leitura de um livro, um momento de prece ou um momento de dor, ensege para nós esse encontro divino, e aí vem a lição de Saulo. E são inúmeras. O seu isolamento no deserto, o seu isolamento dos próprios cristãos inicialmente, ele foi, digamos assim, aceito com desconfiança, depois ele teve que provar a sua conversão, a sua reconciliação com as pessoas com as quais ele havia maltratado. Então ele no deserto teve lá uma convivência que também vocês vão procurar saber, com um casal. Importantíssima essa convivência com esse casal no deserto. E por que os 3 anos do deserto eram fundamentais, e por que nós precisamos encontrar o nosso próprio deserto? Porque, na verdade, a leitura de Paulo e Estevão, ela é uma leitura de nós mesmos. Ler Paulo e Estevão, do ponto de vista do cristão, daquele que abraçou o cristianismo, no nosso caso, o espiritismo, é uma leitura de nós mesmos. Todas as agruras que passa esse espírito, todas as dificuldades, todos os desafios, todas as suas iniciativas, tudo isso é alguma coisa daquilo que é possível que nós realizemos de nós mesmos para a nossa felicidade. E mais ainda, é também um depoimento daquilo que nós queremos ser para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, Emmanuel é esse espírito que nos traz mensagens de vida eterna.
é um trabalhador do cristianismo, é um trabalhador de Jesus, que lança, em cima da base da codificação espírita, lança para nós toda uma exposição de novas informações, não só do ponto de vista histórico-religioso, como também a respeito da filosofia, a respeito do evangelho, a respeito de vários temas mais variados possíveis. Então, é isso. Eu teria muito mais para falar, como sempre, porém, o tempo nos limita. Bom, muito obrigado. Nós vamos